Oi gente, eu sou o professor Paulo Costa e hoje nós vamos falar sobre o componente curricular de História conhecido como Brasil Colônia. O período que nós vamos falar hoje ele vai de 1530 até 1822. Nesse período, toda a história que acontece aqui nesse território da América Latina, onde está o Brasil, ficou conhecido aí como os territórios do Brasil Colônia, colônia de Portugal, ok? Esse período começou quando o governo português ele invade então as terras onde hoje a gente conhece como Brasil, com suas expedições, né? Chefiadas aí por Martim Afonso de Souza entre 1532, mais ou menos, ele funda os primeiros núcleos de povoamento aí, de colônia no Brasil, né? A Vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, atual estado de São Paulo, né? Nós tivemos um período aí que a gente chama de período pré-colonial, que é aquele período que vai ser logo após a chegada dos portugueses aqui no novo território. A primeira atividade econômica que eles vão desenvolver, então, ela girava em torno da exploração do pau-brasil, que era uma árvore bastante abundante, né, no território brasileiro, na costa brasileira, e principalmente no nordeste do Brasil, do país. E esse período foi conhecido aí como o ciclo do pau-brasil, ou ainda o ciclo pré-colonial. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva do território, né? O trabalho consistia simplesmente em derrubar as árvores e preparar a madeira para que elas fossem embarcadas em navios e zarpassem rumo à capital, aí, né? A cidade de Lisboa. E esse trabalho ele era todo feito pelos indígenas, né? E pouquíssimos europeus que permaneciam na forma das feitorias aqui na costa brasileira. Explorado de forma predatória, né? O território era nesse período explorado de forma predatória e as árvores, né, próximas da costa, elas desapareceram já nesse primeiro período aí de colonização do Brasil. Então a gente já vê um desmatamento muito grande, né? Várias expedições foram enviadas, né, pela coroa portuguesa para o Brasil, visando reconhecer a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses que andavam por esses mares. A mais importante aí que a gente tem ideia foi aquela que foi comandada por Cristóvão Jacques, que vai de 1516 até 1526 e combateu praticamente aí a pirataria francesa, né? Também temos Martim Afonso de Souza em 1532, que vai combater de novo a pirataria francesa. Da mesma forma, ele vai se instalar em São Vicente e criar ali o primeiro povoamento, né? Em um engenho vai ser um engenho de produção de açúcar, né? Para colonizar o Brasil e garantir então a posse da terra, em 1534 a coroa dividiu o território do Brasil em capitanias hereditárias. Elas eram imensos lotes, imensas faixas de terra e elas eram cedidas, né, para pessoas que queriam ser colonizadores aí da terra, e elas foram divididas obedecendo então o Tratado de Tordesilhas. Esses lotes eles foram dotados, né, de capitães donatários que pertenciam à nobreza portuguesa, à nobreza lusitana, né, e eles tinham como prioridade ali, eles tinham como dever defender, né, o local e a colonização do Brasil. A produção de açúcar foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento e estava em ascensão. Então, no nordeste do país existia ali uma qualidade específica e excelente do solo para a produção açucareira, né? E ele atingiu o maior grau de desenvolvimento naquela região do país, principalmente em Pernambuco, nas regiões que hoje estão situados, né, Pernambuco e Bahia. Isso aconteceu entre o século XVI e XVII. Essas regiões foram, então, aí, o principal centro dinâmico da vida social brasileira, política e econômica também, que se desenvolve lá, né? O sistema escolhido a partir de 1548 foi o sistema do governo geral pela coroa portuguesa para poder organizar e administrar a colônia. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que ele assume o governo em 1549, e ele vai até 1553, e ele recebe do governo português um conjunto de leis, né, que deveriam ser aplicadas na colônia, e essas leis é que iriam valer por aqui. E elas determinavam as funções administrativas, judiciais, militares e tributárias do governo geral. Então, segundo o governador-geral Duarte da Costa, que ele vai assumir logo depois do Tomé de Souza e vai até 1558, né? E depois vai ser implementada também pelo Mendes Sá, que ele vai
até 1572. Então a gente vê aí uma sucessão deles, né? Depois da morte do Mendes Sá, né, que vai ser sucedido então pelo Dom Luís de Vasconcelos, o governo português ele divide o Brasil em dois governos cuja unificação só voltou a acontecer em 1578. Então ele vai criar o governo do Norte, com sede em Salvador, e ele cria um governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro, né? Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob domínio da Espanha. Por causa de um casamento real que aconteceu ali, né? E isso vai durar até 1640. Esse é o período conhecido como Unificação Ibérica. E os portugueses souberam aproveitar muito bem desse período aí para invadir a parte que estava além do Tratado de Tordesilhas, né? Então, Portugal, ele vai avançar o território espanhol, ele invade o domínio espanhol, porque agora é um território só, e ele foi dividido aí em dois estados, que é o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão vai até 1774, quando o Marquês de Pombal decreta a unificação total do território, né? E aí nós temos a formação social, então, do Brasil colônia, né? Fundamentalmente, três grandes grupos étnicos, o indígena, o negro e o africano, né? E o branco é que vai compor aí, né? Desculpa, gente. Os três grupos, eu acabei misturando aqui o negro africano como dois grupos distintos. Ele é um grupo só, né? Então nós vamos ter o indígena, o negro africano e o branco, geralmente o branco português aí, ou o europeu, né? Principalmente o português. Eles vão fazer a formação dessa sociedade brasileira. Os portugueses, eles vieram para o Brasil, né? Eles pertenciam a várias classes sociais em Portugal, né? E a maioria era formada pela pequena nobreza ou por gente do povo mesmo. Também nós temos que levar em conta que as tribos indígenas que tinham línguas e culturas distintas umas das outras, elas acabam entrando em contato com esses portugueses, né? E o português de Portugal começa a sofrer uma variação muito pequena com essas línguas, né? Então todo esse povo vai se misturar e vai formar essa diversidade que tem aí hoje no Brasil, né? O engenho foi o centro dinâmico de toda a vida social que tinha, e o senhor e a Casa Grande, ele acabava exercendo todo o poder de polícia e de política no Brasil, né? Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos desses senhores com as negras escravizadas, padres, negros escravizados, feitores, mestres, né, da açúcar e trabalhadores livres em geral. Então, isso resume praticamente aí todo esse sistema, né? E como ameaça para esse governo de domínio português que nós tínhamos aqui, né, foi a presença desses piratas franceses no litoral brasileiro. A invasão francesa ela acontece a partir de 1555, né? E aí eles conquistam o Rio de Janeiro, fundando ali a França Antártida. Eles vão ser expulsos em 1567. Gente, então, só para a gente encerrar, em 1612 os franceses invadiram também o Maranhão e ali fundaram a França Equinocial, né? E a povoação de São Luís, ali onde eles ficaram até 1615, quando foram definitivamente expulsos. Então isso resume praticamente aí o cenário desse Brasilzão colonial que a gente acabou de ver. Um abraço para vocês e até a nossa próxima interação.